ver o que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro muito rico, a Bíblia é um livro muito atual. A Bíblia fala de coisas pertinentes ao nosso dia a dia. Deus é o Criador, é o Senhor de toda a terra. Ele inspirou pessoas para escreverem a Bíblia e ela já está escrita há muitos anos. No entanto, não existe nenhum livro que seja mais atual. Não existe nenhum livro que, tendo sido escrito há tanto tempo, é tão atual. E que pode ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque o próprio autor dela continua vivo. É o Espírito Santo de Deus, Deus mesmo. Então, quando nós lemos, nós podemos ver Deus falando conosco. Capítulo 9, versículo 24 e seguintes diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Um texto então do apóstolo Paulo, usando toda essa ilustração dos jogos, para definir ou para traduzir a nossa corrida e o jogo da vida que o Senhor nos convida a fazer parte. Vocês sabem que nós estamos no nosso planeta chegando na marca de 7 bilhões de pessoas. E tem uma curiosidade interessante, a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, pensando em nós, trabalhando para comprar coisas para nós, falando com os outros para nos beneficiar. O eu fala muito desses 7 bilhões de pessoas, nós gastamos muito tempo para satisfazer as nossas próprias necessidades. Diga para a pessoa do seu lado, em 7 milhões, com exceção de você, o resto são os outros. Gastamos muito tempo pensando em nós mesmos, mas de 7 bilhões, só tem eu que sou eu. 6, esse número aí, né? Toda esta multidão é composta pelos outros. Quer dizer, esse mundo tão cheio de pessoas, tantas coisas acontecendo, e Deus nos chama no meio dessa multidão. Deus nos chama, todos estão passando por aqui, mas esta vida não é o final da história. Esses 7 bilhões de pessoas correndo de um lado para o outro, isso inclui a mim, inclui você, a nossa correria do dia a dia, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas conquistas, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos. Estamos correndo de um lado para o outro. Estamos passando nessa vida, mas a vida não é isso que nós estamos enxergando aqui. Aqui não é o final da história. É apenas uma passagem. E é o tempo para nós fazermos 3 coisas e que eu quero destacar hoje nessa última mensagem dessa série, O Jogo da Vida. O tempo que nós temos aqui na Terra para fazer 3 coisas. Eu quero que você saia daqui falando essas 3 de cor. Primeiro, responder à convocação. Diga. Há 15 dias atrás eu falei um pouquinho sobre isso. Que a maior alegria, né? Muitos jogadores, quando ouviram o seu nome sendo selecionado, sendo convocado para participar da seleção, expressaram que foi uma alegria tão grande, às vezes maior alegria do que próprias vitórias que tiveram, né? E nos jogos, nas seleções, existe um número X de convocados, mas no reino de Deus e no jogo da vida, quantos são convocados? Todos, todos. Deus está chamando, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No momento em que Jesus morreu, mas depois ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou. Isso significa que agora
todos aqueles que quiserem ouvirem a voz de Jesus e crerem nele, podem entrar para a sua família, podem fazer parte da sua família, do seu reino e viver eternamente, recebendo a vida eterna. Então, todos podemos ser convocados, o Senhor está chamando a todos nós. Então, o tempo para responder à convocação. Segundo lugar, para nos prepararmos. Há um treinamento rigoroso. Aqui em um jogo normal, muitos correm, mas apenas uma equipe levanta a taça. Quem será? Né? Está dando tanta zebra, não sei quem está acompanhando, mas não está sendo muito previsível, né? As grandes seleções, teve uma que já foi até para casa. Então está assim, meio indefinido, mas uma só de todas essas seleções levantarão a taça, mas todos estão se preparando. Há quanto tempo estão treinando? Todo jogo tem um início, um meio, um fim, e aí tem o quê? Premiação, tem festa, tem alegria, tem celebração, tem júbilo, mas também tem amargura, decepção, derrota, tristeza, desilusão, faz parte no jogo aqui do mundo, nas competições, faz parte de ser perdedor ou ser vencedor. Mas quando a Bíblia já abre o caminho para dizer que todos são convocados, basta responder, também está propondo que todos precisamos passar por um treinamento duro. Como as seleções treinam, nós também precisamos ser treinados. Aqui está falando neste texto, diz assim, ó, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Então existe um treinamento para nós, que recebemos essa convocação do Senhor, que respondemos essa convocação. O tempo que nós vivemos aqui nessa terra, é o tempo de respondermos a convocação e o tempo de sermos treinados. O tempo de nos submetermos ao treinamento. A isso que vai nos tornar forte. Terceiro lugar, correr de tal maneira que alcancemos o prêmio, que levantemos a taça. E eu comentei, o pastor Tiago já comentou no decorrer desta série, que no jogo da vida, aqui na Copa só existe uma taça. Nas competições só existe um primeiro lugar. Mas no jogo da vida, Deus não tem taças limitadas. Deus não tem prêmios limitados. Deus tem uma taça, uma coroa preparada para cada um que responder ao chamado, se submeter ao treinamento e correr de tal maneira que alcance o prêmio. Correr de tal maneira que consiga levantar esta taça que o Senhor tem para a sua vida. O bom é que o jogo da vida, então, todos nós podemos fazer parte. Deus tem essa coroa preparada para todos. Muitas pessoas, desses 7 bilhões de pessoas, e talvez alguns de nós que estamos aqui nessa noite, ainda que você esteja aqui buscando a Deus, a tua crença mesmo, ou a tua prática de vida possa refletir que a vida é isso aqui mesmo. Que nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui, porque aqui se faz, aqui se paga, aqui existem até jargões, né, que falam esse tipo de coisa, que a recompensa da vida é aqui mesmo, que a vida se resume nisso, e ainda que nós vivamos num país cristão, e que é proclamado que existe em Jesus Cristo uma vida eterna, uma eternidade, a ressurreição, muitas pessoas vivem como se isso não fosse uma realidade. Porque focam toda a energia da sua vida em viver aqui, em viver o aqui e o agora. Então a vida não é apenas isso que nós enxergamos. Nossos dias não terminam quando uma pequena multidão segue num cortejo, levando o nosso corpo até o cemitério e nos depositando numa urna. Alguns têm uma multidão um pouco maior, outros uma multidão um pouco menor, que acompanha, o corpo é depositado lá e acabou. A vida não se resume nisso. Diga glória a Deus. Porque é tão pouco, é tão efêmero, é tão passageiro. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina que se levanta e daí sai o sol, ela logo desaparece. É um conto ligeiro.
A vida é muito breve, graças a Deus, que ela não se resume nisso. Nós temos uma eternidade. Deus criou o homem para ser eterno, mas por causa do pecado a morte física entrou. O homem foi separado de Deus e a morte é inimigo. Quem aqui diz que encara fácil a morte? Por mais que a gente seja firme na fé, a morte é inimigo. A Bíblia diz que a morte é o inimigo. É o último inimigo a ser vencido. A morte separa as pessoas queridas. A morte nos deixa com saudades. A morte abre um certo buraco na nossa vida, que Deus pode preencher e pode sarar e pode curar, mas fica. A Bíblia diz que a morte é inimigo, mas é o último inimigo que será vencido. Diga glória a Deus. Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, Ele deu a garantia de que todos aqueles que crerem, também um dia ressuscitarão. Como nós viveremos eternamente? Eu sempre instilo as pessoas a acreditarem, a imaginarem as coisas que Deus fala. Como nós vamos viver uma eternidade com fumacinhas? Se o nosso corpo perece, né? E a gente vive diante de Deus, o nosso espírito já está com Deus, a pessoa que parte com Jesus, ela já está com Deus, mas ela não tem um corpo físico. E a Bíblia diz que vai existir uma eternidade, Jesus um dia vai voltar e estabelecer o seu reino eterno e nós viveremos eternamente. Então, a ressurreição é necessária para que a gente possa viver plenamente. A Bíblia diz que é muito melhor depois do que agora. Você gosta da vida? É boa, né? Tem tanta coisa boa nessa vida. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então diga, é muito melhor. Vai ser muito melhor do que aqui. Então a morte física entrou quando o homem pecou, mas a morte física será vencida pela ressurreição dos nossos corpos, quando nós realmente cremos no Senhor. Mas a morte espiritual é a separação de Deus. E esta pode ser vencida agora, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, novamente Ele venceu o pecado. E o pecado que nos separa de Deus, como eu gosto dessa canção que o Douglas ministrou, repetindo, tudo pago está, já não devo mais. O pecado não me domina mais. Então isso significa que a morte espiritual, aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado, Jesus pagou naquela cruz. E quando nós nos entregamos a Ele, o que acontece? A nossa conta fica paga. E nós podemos estar reconciliados com Deus, já recebendo vida eterna. Então a vida não é aquilo que nós estamos enxergando aqui. Jesus é essa ponte que veio nos ligar a Deus e quando nós nos entregamos a Ele. Por isso que desde que a gente chega aqui, a gente ora ao Pai, em nome de Jesus. A gente canta glorificando a Deus por aquilo que Jesus fez. A gente entroniza Jesus como Rei. Ele é o centro. Chega na hora da palavra, você vai ouvir o que Jesus fez por você. Aquilo que Jesus está prometendo. Aquilo que Jesus está chamando você para se submeter agora a este tempo de treinamento. Porque se você responde à convocação, há um tempo de treinamento. Nós precisamos estar sendo submetidos, esse versículo que nós lemos há pouco, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Percebem aqui o apóstolo Paulo fazendo totalmente uma comparação? As pessoas estão treinando, treinamento duro. Eles precisam abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de coisas importantes, a fim de alcançar aquilo que eles esperam. E diz aqui, eles para uma coroa que é corruptível. Essa coroa, gente, passa. Essa coroa não vai para a eternidade. É ótimo, que bom, a gente festeja junto, a gente gosta, as vitórias da vida são para ser celebradas. Deus nos permite isso e nos convida a isso. Celebre as coisas boas que Deus te dá. Um novo negócio, a família, um dia gostoso, um almoço em família, um passeio, quando você sai de carro, aprenda a dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho um carro. Está andando aqui em Marechal e chega num instantinho na igreja, ai, obrigado, Senhor, porque tudo é tão fácil nessa cidade.
né? Tem lugares que precisa andar tantas horas para chegar na igreja, mas aí quem mora lá tem que dizer, Senhor, obrigado, porque eu posso, ainda assim eu posso chegar, eu posso me reunir com os outros para louvar a Deus. Aprender a ser agradecido no meio de tudo isso. E o treinamento, que é a segunda parte, acontece nos bastidores. A mídia fica louca para descobrir alguma coisa e para entrar. E eles deixam entrar, filmar um pouquinho, mas então manda todo mundo para fora, porque o treinamento acontece nos bastidores. O que acontece? Como acontece o nosso treinamento no jogo da vida? Não é no momento em que nós estamos aqui na igreja. O treinamento a que somos submetidos é lá na nossa casa, é lá no nosso negócio, é no dia a dia. Quando as dificuldades aparecem, e nós precisamos agora dizer, eu não vivo mais segundo o velho homem. Eu não vivo mais segundo o pensamento desta vida aqui. Tem um texto de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que eu quero ler para vocês. Esse texto diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou o curso deste mundo. Pense que existe uma correnteza que leva o mundo. E esta correnteza, diz aqui, que era o príncipe do poder do ar que agora está atuando nos que vivem na desobediência. As pessoas pensam que é natural aquilo que o mundo está pregando, contrário à palavra de Deus, mas a Bíblia diz que o que está sendo levado essa correnteza do mundo, e que as pessoas vão, e às vezes vão inocentes, mas que frequentando, que vivendo esse tipo de pensamento, de filosofia do mundo, dos prazeres aqui desta terra, do ter, do ser mais, do ter mais, do poder mais, e assim por diante, tudo isso vai passar. E tudo isso é influenciado pelo príncipe das trevas. Aqui diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Continua um pouco e depois diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Quando nós chegamos a Jesus, todos nós tínhamos uma prática de vida. Não se trata de dizer assim, as pessoas estão vivendo na correnteza do mundo, eu não estou mais. Não é esse sentido de orgulho, é um sentido de gratidão a Deus, que o Evangelho nos alcançou, e que o pecado, agora nós não seguimos mais a correnteza do mundo e nem o pecado, não porque não podemos, diz, mas porque eu escolhi. Não é porque não podemos, é porque escolhemos, porque entendemos o que Jesus fez por nós, porque Jesus morreu na cruz para curar o problema do pecado. Então eu não quero mais viver no pecado, eu não quero mais viver de maneira que eu esteja focando a minha vida no aqui e no agora. Eu quero viver a vida aqui pensando em toda a eternidade, plantando para a eternidade. Eu quero levantar a taça do jogo da vida, eu quero vencer este jogo. Não é apenas uma partida. Nós podemos, entre as competições, né, alguém pode até perder algumas partidas, mas o importante é que você vá ganhando mais do que perdendo. Que você vá perseverando até no final receber a coroa da vida. Esse treinamento, queridos, que acontece nos bastidores, nenhuma vitória é conquistada sem esforço. A salvação é um presente de Deus. Diga, a salvação é um presente. Se você crê em Jesus, aquilo que Ele fez por você, você é salvo. Mas depois, nós precisamos trabalhar na nossa salvação. Nós precisamos permanecer. É como se fosse assim, ó, um jogador é convocado. E aí, ele pensa que é a coisa mais maravilhosa da vida dele. E comparece aos treinos e faz corpo mole. O que vai acontecer? Não vai perdurar. Então, nós somos convocados, mas agora nós estamos numa batalha e nós precisamos permanecer, nós precisamos ser treinados. Isso acontece no nosso dia a dia. Quero contar um testemunho que quando nós nos convertemos, depois de um tempo, surgiu um vácuo na nossa vida.
Eu creio que muitos experimentam isso e talvez outros não, porque eu já vi na caminhada que muitas pessoas não experimentam isso. Mas no nosso caso nós experimentamos. Nós frequentávamos certos lugares, nós tínhamos certos amigos, nós fazíamos certas coisas. E quando nós nos convertemos, nós escolhemos, porque Deus tocou o nosso coração, que a gente não queria mais ir naqueles lugares, porque aqueles lugares não nos satisfaziam mais, não dava a alegria que dava antes. A gente já não gostava mais de ir naqueles lugares. E a gente tentou sair com os nossos amigos, mas as conversas não batiam mais. Então a gente também não gostava mais daquele tipo de conversa. Não gostava mais daquelas reuniões, porque lá pelas tantas ninguém mais estava sóbrio. Então a gente já não se sentia mais bem. A gente já achava assim, tem tanta coisa legal para falar, para conversar. E então nós paramos de ir em alguns lugares, paramos de nos relacionar com algumas pessoas e aconteceu um vácuo na nossa vida, era um buraco. O que a gente ia fazer agora? A gente não sabia viver de uma maneira diferente, porque era aquela a nossa vida. E aí, o que a gente fazia? Aí fica um buraco, né? Chega às vezes no domingo à noite, chega naquele dia que a gente costumava se reunir, e agora? O que nós vamos fazer? E nós sentimos isso. E parecia que a gente ia em lugares que antes era uma grande alegria, era uma festa, não via a hora que tivesse aquilo. E eu lembro de umas vezes que a gente foi, e nós somos numa turma já de pessoas convertidas, mas foi uma frustração, porque a gente foi lá esperando encontrar aquilo que a gente encontrava antes, mas não estava mais lá, porque nós não estávamos mais lá. O nosso coração já não se alegrava mais com aquilo. E aí ficava uma lacuna, ficava um buraco. E eu lembro, hoje meditando nessa palavra, eu lembrei disso. Não sei se isso vai servir para alguém aqui hoje. Mas que ficou temporariamente uma coisa assim, e agora? O que vamos fazer? Porque a gente buscava as coisas de Deus, se relacionava com aqueles que estavam se convertendo, que era um grupo maravilhoso também. Mas ficou essa lacuna, ficou esse buraco. E houve, eu acredito que hoje eu posso dizer que era uma investida do inimigo. Uma sensação assim, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser a nossa vida? Mas graças a Deus foi tão pouco tempo. E Deus já preencheu de uma maneira que eu posso dizer e digo até hoje, que a vida cristã é tudo menos monótona. A vida cristã é muito dinâmica. Mas se valeu para alguém, se Deus queria que eu comentasse isso para alguém hoje, desse vácuo. Se você está passando por esse vácuo, receba como um treinamento dos bastidores. Receba como aquela provação, aquele momento de provação difícil. O treinamento também, queridos, inclui o dia a dia dos relacionamentos. Quando tudo em nós parece assim, poxa, mas as pessoas não estão me entendendo. Olha que essa pessoa está me ferindo. Eu estou ficando muito magoada com esse, todos me desentendendo com aquele. O treinamento é a gente lembrar que Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. E Ele nos aceita e nos ama durante todos os dias. E quando nós caímos, o que Jesus faz? Está de braços abertos para nos receber. E nós temos chance de começar tudo de novo, cada dia com Ele? Amém? Você tem provado o perdão do Senhor? A cada resvalada, a cada caída, podemos correr para Ele. E Ele nos propõe agora, faça isso. Estenda a dádiva do perdão, estenda a dádiva da misericórdia, estenda a dádiva da bondade, estenda a dádiva da humildade. Cantamos essa canção que diz assim, orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. Isso é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Quando o nosso orgulho é ferido, quando nós somos ofendidos em alguma coisa, e você lembrar, não, orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. Esse é o treinamento. Esse é o treinamento difícil, de continuar crendo no Senhor, tendo fé, permanecendo firme, não se deixando levar pela correnteza do mundo, pela multidão que vai chamando para tantas outras coisas, que você é livre, todos nós somos livres, a Bíblia é um livro de liberdade, nós cantamos isso, mas a liberdade que Jesus veio nos trazer é para o nosso bem, e existe uma falsa liberdade. E você agora deve pedir para Deus, Senhor, qual é a verdadeira liberdade?
A verdadeira liberdade é nós escolhermos, nos sujeitar a Deus. E a resposta que o Senhor dá para nós é muito tremenda. O texto que nós analisamos aqui, que todos competem nos jogos e submetem a esse treinamento para obter uma coroa que logo perece. Quando você estiver sofrendo debaixo do treinamento, lembre-se que a coroa que você tem para receber é uma coroa que dura para sempre. Vale a pena essa parte de nós nos submetermos. A glória de ter vencido o jogo nunca vai se desvanecer. Eu quero falar um pouquinho do exemplo da nossa família, que nós somos mega nos esportes, né? Vocês, mais ou menos, quem conhece a nossa família, sabe que, não sei como que não tem ninguém na Copa, né? Jogando, né? Ou nas Olimpíadas. Mas, enfim, todo mundo com muita boa vontade. Mas, ai. Eu e a pastora Jane, desde pequenas, jogavam muito caçador naquela época. Quem é da escola do tempo do caçador? Levanta a mão. Ou a nova geração também jogava caçador. Tô moderna, né? Tantos anos. Mas é assim, caçador, vocês sabem, né? Aparece, vamos jogar caçador, aparece um de cada time, os melhores. E aí os melhores começam a chamar, né? E aí você vai esperando ser chamado. E aí o que acontecia? Nós éramos sempre as últimas a ser chamadas, que daí assim, no final eles chegam a chamar 2, né? Assim, vem 2, 3 mesmo, não tem problema, porque não faz diferença. Não faz diferença, né? Então vem 2, 3 mesmo. E nós éramos daquele tipo, então era difícil a convocação, né? Mas por que era difícil a convocação? Porque quando a bola vinha com força, a gente fazia assim. Ou se abaixava, ou fazia alguma coisa, quer dizer, deixa a bola, deixa marcar ponto, mas nós queremos fugir dessas pancadas, né? E assim por diante nos outros jogos. Agora, vôlei eu já gostava muito. E na minha adolescência tinha o treino de vôlei, era às 5 horas da manhã, e pasmem. Às 5 horas da manhã, às vezes no inverno, eu estava lá para treinar vôlei, porque vôlei eu gostava muito. Então, quem gosta, paga o preço. Quem gosta, quem entende, quem tem garra, paga o preço. E nos esportes, você já pensou, um cara que é molenga, atrapalha toda a equipe. Em vez de ajudar, Pastor Nini, né, muitos conheceram agora no Mais de Deus, sonha com futebol, né? Mas diz assim que se a pedra está lá na esquina, ele já conseguiu botar o pé na pedra. Porque se machuca assim, até não poder mais. Então a nossa família nunca foi dada a esse tipo de coisa, a esporte, né? O Joe que mais assim parece que tinha jeito, que queria muito ser jogador profissional. E eu, né, como mãe, dizendo, será que eu vou tolir um gosto de um filho? Eu não desejo isso para ele, mas quer tanto. Cheguei a fazer contato com alguém para entrar lá no Criciúma. Eu nem pensava em morar em Criciúma na época, né? Mas assim, consegue um teste para esse piá lá, vê lá se ele desencanta disso, né? Ou se tem futuro nesse negócio. Mas acabou que a coisa não foi para frente, ele não conseguiu. Ontem à noite falei com ele, está ainda com esse negócio na cabeça, né? Cadê a Dinha aí, né? Pois é. Então, assim, aquele desejo, né, de jogar. O que eu quero dizer? Queridos, alguém para vencer o jogo precisa ter garra. Precisa acreditar. No meio de tanta vitória, outro dia eu estava assistindo um jogo. É assim, quando eu não torço no El Brasil, eu torço para aquele que está perdendo. Porque aí eu começo a ficar com pena. Eles estão sofrendo tanto. Tomara que faça, né? Tomara que faça. Porque eu digo assim, começa a levar goleada, eu sou daquelas, por isso que não dou para jogo, né? Que já tem vontade de dizer, ganha de uma vez que eu estou indo embora. Não tenho persistência nesse negócio. Mas quem ganha a coroa é alguém que luta até o fim. E que não se dá por perdido. E que continua. E continua acreditando que vai dar certo. E seja lá no final, seja na prorrogação, está ainda lutando, está ainda buscando. Agora, graças a Deus que o jogo da vida não é futebol para mim, né? Ou qualquer caçador ou outras coisas, que no jogo da vida eu tenho essa garra de acreditar que eu preciso vencer. O treinamento está difícil? Preciso vencer. O adversário está um gigante, está pegando a bola o tempo todo, não me deixa nem encostar na bola, não faz mal. Eu vou permanecer, eu vou perseverar. Quem está vivo, continua lutando, e eu continuo lutando.
Então é assim, precisamos nos submeter a esse treinamento, essa garra pelo jogo. O brasileiro é um torcedor quase fanático, né, gente? Tem essa garra em todos eles para torcer, para acreditar. E tudo isso é passageiro. Por isso que eu acredito, e por isso que Deus tem falado até nas outras nações sobre a igreja no Brasil. Uma igreja que vai conquistar e vai levar o evangelho para outras nações. Porque o brasileiro, quando se converte com essa garra que tem pelo futebol, ele coloca essa garra também para o reino de Deus. E não fica um cristão mais ou menos. Não fica um cristão que foge da bola. Não fica um cristão que atrapalha a equipe, mas é alguém comprometido. Tudo isso para ganhar uma taça corruptível que o ladrão pode até levar se não cuidar. Mas você e eu estamos correndo para receber uma coroa da vida, uma coroa eterna. Então lembre-se, tem um treinamento. Esse tempo que estamos passando aqui para responder à convocação, para nos submetermos a esse treinamento, não viver escravo do pecado, não viver escravo das mágoas, dos ressentimentos, ressentir, né? Lembra daquela canção que diz, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Quando você cantar o Cordeiro que sofreu, quando você cantar que numa rude cruz Ele te salvou, Ele se entregou por amor a você. Jesus foi até as últimas consequências. Então, quando o teu treinamento estiver difícil, pense nisso. Jesus não desistiu no meio do caminho. Ele permaneceu até o fim, para que você pudesse vencer também. Então, quando estiver difícil o teu treinamento, levanta a cabeça, pensa que Jesus foi até o fim e diga, eu vou lutar, eu vou vencer. E em terceiro lugar, corra de tal maneira que alcance o prêmio. Aqui, versículo 24, a parte B diz exatamente isso. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Fala de perseverança. Um dia você respondeu à convocação, já passou por tantas dificuldades no treinamento, não perca o jogo por WO. Por não comparecer, às vezes no final, acontece alguma coisa, você desanima perto da linha da chegada. Persevere até o fim, corra de tal maneira que você alcance o prêmio, não pare por nada. Tem um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, portanto, esse portanto está ligando o capítulo 11, que fala de uma porção de pessoas que foram heróis da fé, que passaram treinamentos rigorosíssimos. Diz aí que muitos tiveram os seus filhos assassinados, muitos tiveram que pagar com a própria vida, muitos tiveram que fugir, não eram dignos deste mundo. Tamanha consagração a Deus e perseguição que sofreram. Então está falando de todo este povo que perseverou e que continuou amando o Senhor até o fim. E diz, portanto, todos nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem uma tradução que diz que assedia. Parece que a palavra assédio é aquilo que está em cima, está em cima, está em cima. É um pecado que tão tenazmente, uma maneira tão ferrenha, às vezes vem para nos assediar. Diz assim, livre-se de tudo isso. Tem uma tradução que diz assim, livre-se de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente te assedia. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, a perseverança tem grande recompensa. O gosto da vitória é um gosto maravilhoso. E o gosto da eternidade é muito maravilhoso. Pensa o que é que existe nessa vida que pode ser comparado com a eternidade. Chega um momento, se existisse, se tivesse algum valor aqui a vida, Deus que nos ama e que nos criou diria assim, eles não escolheram o melhor, mas isso aqui também não é tão ruim assim. Deus teria deixado por isso mesmo, porque Deus nos ama. Mas Ele não fez isso. Ele enviou Jesus a essa terra e Jesus disse sim para o Pai. Se submeteu a um treinamento rigorosíssimo. Leia a Bíblia e veja o que Jesus passou por você. O quanto Ele foi humilhado, desprezado, rejeitado, não reconhecido,
Jesus trocou totalmente o orgulho de um ser humano, que como homem que ele era, ele anulou totalmente o seu orgulho próprio para fazer a vontade do Pai, porque ele pensava em mim e em você. Isaías diz que ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Então, cada vez que você persevera, cada vez que você se submete ao treinamento, Jesus está olhando para você e está se alegrando. Está torcendo para que você permaneça. E permaneça fiel para receber a coroa da vida. Eu creio que muitos de nós temos experimentado pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Quando você está numa dificuldade com alguém de relacionamento, e você tem vontade de esclarecer as coisas e dizer um monte de palavras e dizer umas boas, mas você vai orar e Deus convida você a se sujeitar, a escolher o lugar mais humilde, a deixar por isso mesmo, a perdoar. Na hora é muito difícil, mas quando a gente consegue entregar ao Senhor, vem uma alegria que é muito grande. Tem horas que a gente parece que vence, mas perde. Tem horas que parece que perde, mas vence. Quando você consegue liberar o coração, para mim esses são os maiores milagres. Quando acontece alguma coisa e eu fico chateada, e aí eu vou orar e Deus limpa o meu coração em relação àquela pessoa, e eu não fico com mágoa, eu tenho vontade de ficar com ela e de abraçar, eu continuo amando do mesmo jeito, eu acho isso um milagre. Eu fico maravilhada. Então parece que perde, porque parece que você não esclareceu as coisas, mas ganha. Porque a alegria de obedecer ao Senhor, essas são as pequenas vitórias. Agora imagina a vitória final. Quando você deixa de fazer alguma coisa que você sabe que está muito perto da linha. Diz assim, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então no treinamento, talvez, você seja tentado a tantas coisas, não chega tão perto da linha. A Bíblia diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Então é assim, ó, não anda na beiradinha, porque é mais perigoso. Cada um tem uma área de fraqueza. Não anda na beiradinha da sua área de fraqueza. Fique mais longe. Nem quero saber dessa linha. Quero ficar mais longe, porque eu quero a coroa da vida na minha vida.